Despedida de José. É a 14ª pregação e última sobre o nosso querido José. Vamos a Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, o último de Gênesis. O título da pregação é Uma aula sobre perdão. Na pregação do capítulo 45, quando tratou do encontro de José com os irmãos lá no Egito, tudo muito dramático, bonito, tocante, emocionante. Já falamos algumas coisas sobre perdão, porque ali José deixou claro que perdoava seus irmãos. Mas o assunto volta à tona no livro de Gênesis sobre o assunto do perdão de José aos seus irmãos. Então, já que o assunto volta, vamos tratar novamente e, obviamente, acrescentar algumas lições àquelas que já aprendemos sobre José. Então, na pregação passada, vimos o enterro de Jacó, pai de José, que a pedido do próprio Jacó, antes de morrer, foi lá em Canaã. Então, um grande cortejo levou Jacó do Egito até Canaã, sob a liderança do poderoso José, que era o grande mandatário do Egito, e seus 11 irmãos foram todos para o enterro, mais uma grande caravana. Já comentamos isto. Então, aqui continua do ponto, então, em que Jacó havia sido sepultado, e eu terminei a pregação passada dizendo, agora uma nova fase na vida de José e seus irmãos, ou talvez melhor dizendo, dos irmãos e de José. Como vai ser a nossa relação com o nosso poderosíssimo irmão sem o nosso pai no meio, sem a figura fortíssima do patriarca Jacó? Sumiu agora, morreu, foi sepultado, acabou-se. E agora vai acontecer o que conosco? Versículo 15 de Gênesis 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ilumine agora e essa pregação seja dirigida por Ele, iluminada por Ele nos corações que vão ouvi-la. Não há uma necessidade aqui igual a de outro. Cada um tem uma necessidade diferente. Com certeza todos temos, porque todos somos fracos. Então nos ajuda a pregar uma mensagem tal que vá de encontro a essas fragilidades nossas e que Teu Espírito nos alivie das faltas, das falhas, das dores, das fraquezas, especialmente aquelas que concernem aos assuntos que vamos tocar aqui. E pessoas sem Cristo que porventura estejam em nosso meio, que sejam tocadas para a salvação. Não adianta nada admirar José, admirar a Tua palavra, achando-a muito bonita, mas sem uma profunda convicção de pecado e um arrependimento sincero no coração, e um pedido de salvação a Cristo, um desesperado pedido de salvação a Cristo, não há salvação. Que Cristo seja louvado aqui de uma forma ou de outra em nosso meio. É em nome dele que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Havia 17 anos
que os irmãos haviam encontrado José lá no Egito. Foi traumático o encontro, como já comentei. José disse, na ocasião, capítulo 45 lá, que os perdoava, mas eles não conseguiam acreditar e levar a sério o fato de que estavam realmente perdoados. José está só aguardando a morte do nosso pai. Ele não tem a coragem de vingar o mal que nós fizemos contra ele. Ele não tem coragem, ousadia de mexer o dedo contra nós na presença do papai, do velho Jacó. Mas quando ele se for, vocês vão ver o tamanho da ira desse nosso irmão sobre nós, porque o mal que nós fizemos a ele foi grande. Interessante que parece que esse medo era proporcional ao tamanho da ofensa e a recusa a acreditar que estavam realmente, simplesmente, completamente perdoados. Como o pecado cobra caro. Tudo isso era cobrança do pecado sobre eles. Indo fundo na consciência, no coração, impedindo paz de espírito. Você veja, anos e anos, 17 anos que José havia dito, estão perdoados. E eles sofrendo por aquilo. Eu acho que eu não tenho medo de dizer que cada um aqui sabe o que é sofrer por causa de um pecado. Estou nem falando nas dezenas, centenas de pecados que nós cometemos, que de fato cometemos, mas há certos tipos infelizes, miseráveis de pecado que colam na nossa alma e nos perturbam. Parece que nunca vão sair da mente. Vou comentar mais na frente o grande benefício de ser crente no Senhor Jesus Cristo quanto a esse assunto de pecado que persegue. Mas já posso adiantar, quem não tem Cristo é perseguido pelo pecado ou por pecados que cometeu, e é uma perseguição sem alívio, sem bálsamo, talvez crescente, e pode ter certeza que vai ser eternamente cobrado por aquele tal pecado, ou pecados. Vamos continuar. José já havia deixado claro, então, muitos anos antes, que não havia amargura da parte dele, já tinha dito que ele via a mão de Deus nisso tudo, mas os irmãos não acreditavam. Parece que não tinham a noção do que é um verdadeiro perdão. E o pior que nisso tudo, talvez sem intenção, mas eles estavam duvidando da sinceridade de José nisso tudo. Versículo 16 e 17. Portanto, mandaram dizer a José, mandaram dizer, eles não foram conversar com José com medo, apavorados, eles mandaram um recado para José. Mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Eu pensei que já tinha encontrado a última vez que José havia chorado. Até comentei na pregação passada, quando ele abraçou-se, quando ele jogou sobre o caixão do pai, chorando com saudade do pai.
E de como esse homem chorou, como era um homem sensível. Aí eu me deparei de novo e me surpreendi. Não era a última vez que José chorou no relato de Gênesis, quando sepultou o pai. Ainda faltava um, pelo menos para ser registrado na Bíblia, era aqui. Deram uma solução péssima para o problema, os irmãos dele. Primeiro mandaram um recado. Não se compara o efeito de um recado com uma conversa pessoal, olhando nos olhos. E o conteúdo do recado foi muito ruim. Senhor José, seus irmãos mandaram dizer que o seu pai mandou o senhor perdoá-los. É ordem do pai, do seu pai. É como se dissesse, e agora não cumpra, não. Mesmo tendo sido verdade, provavelmente não foi, não temos meio de saber. O pai pede para José me perdoar, nos perdoar. Eu não sei que tipo de conversa eles tiveram com o velho. E ele diz, pois tá bom, pois diga para ele perdoar vocês. Se ele não quiser perdoá-los por si próprio, eu peço por vocês. Não sei. E nem interessa saber, e nem é o caso saber. Porque eles continuaram aqui mostrando que não entendiam nada de perdão. Mais uma prova. Primeiro que José já havia dito, e por 17 anos havia se comportado de uma maneira tal que havia realmente perdoado. Mas para eles não valeram, porque o pai estava vivo, então não valia essa demonstração de José. Mas agora vem uma segunda prova que eles não entendiam nada de perdão. Pensavam que José podia perdoar alguma coisa por ordem do pai. Ninguém perdoa nada por ordem de ninguém. Perdão não se impõe. Perdão vem de dentro. É evidente que essa parte aqui da abordagem foi até ofensiva para José. Certamente mais ofensiva do que o recado. Bem, estavam com medo e tal. Mas querer que José perdoasse na marra, como se diz, à força, pelo menos, depois de dizer desastradamente que o pai tinha mandado José perdoar, eles agora acrescentam um pedido pessoal. Está melhorando aqui. Quando eles disseram, agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Ainda colocou o pai no meio, vocês viram? Ainda colocou Deus no meio, o pai no meio, ainda já apelando ainda por tu, estavam se agarrando a tudo para que José concedesse o seu perdão, que ainda não havia concedido, pensando eles, de uma maneira total. Então, finalmente, eles embutem, dizer, bom, tu deve nos perdoar porque o papai mandou, e, aliás, nós pedimos perdão. Agora eles acertaram. Agora eles fizeram o que era esperado se fazer quando alguém ofende. Diretamente, humildemente pedir perdão. E José chorou com isto. Não sabemos, saudade do pai, lembrando o passado, do que os irmãos haviam feito com ele, tristeza com os irmãos que não acreditavam nele, quando ele dizia que eles estavam perdoados. Eu não sei, talvez uma mistura disso tudo. O fato é que mexeu profundamente com o coração sensibilíssimo de José. Eu não havia percebido ainda, antes de fazer essa exposição dessas pregações, a intensidade da sensibilidade do coração de José, demonstrada através dos choros dele. Fiquei fã, por mais um motivo, de José. E quando você pecar contra alguém, não procure obter perdão por pressão, alegando qualquer coisa. Não faça isto. Simplesmente confesse.
demonstre arrependimento sincero e apele para o amor da pessoa. Só. Confesse, mostre arrependimento e apele para o amor da pessoa, para a compaixão da pessoa. Se não perdoar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tem a consequência tal, pelo fulano que você gosta tanto, me perdoe por isso. Tudo isso é artifício que atrapalha quando um verdadeiro ato de perdão deve ser concedido. Só isto. E se a pessoa disser, você está perdoado, acredite. Acredite, não tem mais nada o que fazer. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. É impressionante a ironia. Impressionante. Eles venderam José como escravo para mercadores que iam para o Egito. E agora estão eles no Egito, escravos de José, ou pelo menos se colocando aos pés de José como escravos. Se a palavra para servo e escravo é uma só. Que contraste Deus permitiu que acontecesse. E os sonhos de José aqui se cumprem literalmente. Lembram dos 2 sonhos que ele teve, que quando contou para os irmãos ficaram cheios de ódio contra ele. Esse ódio, inclusive, contribuiu para o que fizeram com José. E agora os sonhos se realizam literalmente. E se humilham diante de José. Seja como for, estavam certos em se humilhar. Não há melhor atitude, repito, do que se humilhar, confessar e pronto. O que vier de lá para cá, veio. Não é mais com a pessoa que está tratando de pedir perdão. Se vai ser perdoado, se o outro vai ficar com uma raiva ainda do que já estava, chamá-lo de cínico, ou de fingido, ou disso, ou daquilo, não importa. O pedido com sinceridade, humildade, arrependimento foi feito? Foi. Encerrei o que tinha que fazer. E é assim, a vida cristã, ela é simples. As coisas mais básicas da vida cristã são simples. Agora José dá uma lição nos irmãos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais. Que expressão que deve ter sido como um bálsamo para o coração angustiado dos irmãos. Apesar de reconhecer que os irmãos lhe tinham feito mal, José os perdoava e lhes garantia sustento. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, em que se conserve muita gente em vida. Reconhece que os irmãos fizeram mal, mesmo assim os perdoava, garantia o sustento deles. Faz parte do viver cristão o perdoar. Perguntaram a Jesus se era para perdoar 7 vezes, se uma pessoa pedisse perdão. E Jesus disse 70 vezes 7. Não vou ler, está lá em Mateus 18. Obviamente, não é um número redondo, 490. Imagina a pessoa pedir perdão ao outro 490 vezes num dia, não tem sentido. Então é uma forma de Jesus dizer, não tem limite. Não tem limite, perdoe. Não fazemos favor
nenhum em perdoar a quem nos ofende. É obrigação cristã. Muito importante esse detalhe. Não devemos nos achar bonzinhos porque perdoamos. A maneira que José fala aqui dá essa impressão que ele perdoava não porque ele era gente boa, ele era um camarada muito afável, mas era uma obrigação dele. Não havia outro modo de proceder senão perdoar. Para nós é a mesma coisa. E por que o perdão, além de uma ordem explícita, que bastaria, seria suficiente para nós obedecermos? Mandou perdoar? Mandou. Cristo mandou? Mandou. Então eu perdoo. Por quê? Sei lá, mas ele mandou, eu perdoo. Mas não é assim não. Ele mandou e explicou. Efésios 4:32, no caso através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo explicou porque aqui está a base da obrigação de perdoar. Não é só porque é simplesmente uma ordem de Cristo, não. É mais do que isto. Repito, que bastaria ser uma ordem para ser suficiente. Então, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí está o motivo pelo qual nós temos obrigação de perdoar. Não é um favor que nós fazemos. Sim, nós temos dificuldade em perdoar. Não porque nós estamos deixando de ser bons, mas porque estamos deixando de ser obedientes. Não perdoar é um ato, antes de tudo, de grande desobediência. Claro, também é um gesto de carnalidade, de egocentrismo, de muitas coisas mais. Mas antes disso é um ato de desobediência a Deus. Pastor, porque o senhor nunca foi ofendido como eu já fui. Se o senhor tivesse sido ofendido da maneira que eu fui, o senhor não estaria dizendo isso. Não estaria dizendo isso? Estaria dizendo mais alto. Porque a capacidade de perdoar, ela pode ser aumentada pelo Espírito Santo no coração de um crente. Eu sei que é difícil perdoar. Eu tenho um coração também cheio de carne, como vocês têm, pecaminoso, embora perdoado, como os crentes têm. Você sabe que é difícil perdoar. Eu sei que é difícil perdoar. Mas, e aí? Vai ficar repetindo isso aí, feito um papagaio? Tome providências e confesse a Deus: Senhor, minha santificação está muito pouco desenvolvida. Eu estou um imitador muito fraco do Senhor Jesus Cristo, que me perdoou. E eu não consigo perdoar o fulano ou a ciclana por isso que fez comigo. Ah, mas foi muito grave, mais grave do que eu fiz com Cristo, mais grave do que eu fiz contigo, ó Deus santo, infinitamente santo. A quantidade de vezes que eu já te ofendi e a gravidade das minhas ofensas, por acaso se compara, a gravidade se compara com a gravidade da ofensa que o fulano me fez. Agora eu estou aqui cheio de dedos, cheio de dificuldades para perdoar. Então trate isso com Deus. Peça a Deus mais capacidade de perdoar. O que não pode é ficar se conformando, porque você é um mau perdoador, sempre foi, desde pequeno. Não consigo perdoar. Mas que interessante, bacana. É uma característica sua. Eu nasci assim, vou morrer assim, não consigo perdoar. Bateu em mim, devolvo na hora, e se eu não puder devolver, eu odeio até eu morrer. Bonito, parabéns. Mas você não é crente? Sim, mas estou perdoado. Aí mistura teologia com carnalidade, aí dá tudo errado. Tem dificuldade de perdoar? Irmão em Cristo. Tem? Tem. Ok. Não se desespere. Vá a Deus, através de Cristo, e pedindo que o Espírito Santo, que habita em você, já que você é um crente, e ele então aumente a santificação dele no seu coração, para que dê liberdade ou capacidade para você perdoar.
E eu posso afirmar que esse tipo de pedido pode ser dispensado no fim de vírgula, se for a tua vontade. Pode dispensar. Senhor, aumenta, eu te peço, a minha capacidade de perdoar. Como Cristo me perdoou, eu preciso perdoar quem me ofende. Estou com muita dificuldade, pelo menos num caso específico ou dois. Me ajuda, eu te peço com toda a sinceridade da minha alma, aumenta a minha capacidade de perdoar. Pode fazer ponto, ponto. E mudar de assunto na sua oração. Não precisa dizer, se for a tua vontade. Senhor, me dá a alegria do Espírito Santo. Senhor, me dá a paz do Espírito Santo. Me dá isso do Espírito Santo, se for a tua vontade. Não precisa colocar este condicional, porque já é a vontade de Deus, a nossa santificação. Está escrito. Então é só pedir, pedir, e insistentemente pedir. Não sei em quanto tempo Ele vai dar, a intensidade com que Ele vai, então, suprir você de capacidade de pedir, de perdoar, não sei, mas pode ter certeza que Deus, essa oração, Ele ouve, porque Ele já disse que é o desejo dEle. Uma coisa interessante é que a gente fala muito do perdão de José, perdoador e tal. Você sabe as lutas que ele teve de travar com o coração dele, com a carne dele, para perdoar os irmãos dele? Interessante. Você é difícil perdoar, né? Bonito, José perdoou, a gente usa o exemplo de José, e fica admirando José, que maravilha e tal. Mas não sabe as lutas que ele teve. E talvez essas lutas você não queira ter. Você não se digna ter. Você não tem tempo para ter esse tipo de luta. Você é ocupado demais, está preocupado com outras coisas nesta vida. E os assuntos espirituais ficam em segundo plano. Suas lutas espirituais ficam em segundo plano. E toca para frente. E você se acostuma com a ideia de que é um crente fraco. É um crente fraco, é um crente fraco. Culpa do Espírito Santo? Deus Todo-Poderoso que habita em você, que você é um crente fraco? Ou você é um crente fraco porque você quer? Mas eu não tenho o poder de me tornar um crente forte. Claro que você não tem poder, mas você tem um certo poder que Deus lhe deu, o poder da oração, e o poder de pedir a Deus capacidade, o poder de pedir poder. Esse poder você tem. Ele lhe deu, claro, mas tem. Então, se você não usa, você será responsabilizado. Como alguém que passou a vida todinha dizendo, eu não sei perdoar, eu não sei pedir perdão, eu não sei abrir mão do meu orgulho, eu não sei abrir mão do amor ao meu dinheiro, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Aprenda e peça capacidade para fazê-lo, porque Deus lhe dá. Voltando então, José complementa a sua lição dizendo, acaso eu estou no lugar de Deus? Bonita a lição que ele deu aqui. Ele entendeu que o julgamento e a pena dos irmãos que fizeram o mal, se houvesse uma pena, deveria vir diretamente de Deus. Não cabia a José vingar-se. Parece que ele tinha lido Romanos 12. Então, por que o senhor não disse, o senhor disse parece? Será que ele não leu mesmo? Não, é porque Romanos foi escrito 1.500 anos depois. 2.000 anos depois, quase. Não vos vingueis a vós mesmos. Porque Deus disse que a vingança é dele. A mim me pertence a vingança. Então, José estava andando num passo aqui, até neotestamentário. Na realidade, não é neotestamentário, é um passo dentro dos padrões de Deus. Desde a antiguidade. Já vimos um José dizendo exatamente o que Paulo disse em Romanos 12, 2.000 anos depois, 1.900 anos depois. Não, a vingança não é comigo, é com Deus. Versículo 20. Eu já li, inclusive, que vós intentastes, na verdade, o mal contra mim. Irmãos, é muito interessante esse aspecto.
essa parte da palavra de José. Porque ele não esconde o pecado dos irmãos, ele reconhece. Perdoar não significa esquecer. Eu tenho alguma bronca com pregadores e professores da palavra que dizem que se você se lembrou de alguma coisa, é porque não perdoou. Então está ruim, porque só fazendo uma lobotomia. Lobotomia é uma cirurgia no cérebro, que arranca um pedaço do cérebro onde está a memória. A pessoa não esquece, não se lembra mais de nada. Aí isso aí está certo. Não lembra mais de coisa nenhuma. Mas quem tem o cérebro correto, com as faculdades funcionando, é claro que ele vai se lembrar da dentada do irmão 50 anos atrás. Perdoar não é esquecer, no sentido de memória pura e simples. Perdoar é proceder como se nada tivesse acontecido. Não considerar mais a ofensa no meio daquela relação. Se a sua relação passa a ter sido a ter sido diferente depois de uma ofensa, e mesmo depois do pedido de perdão, e algo daquela mágoa que ficou, ou da raiva, ou da chateação, ou da decepção, algo ficou ainda atrapalhando o relacionamento, não permitindo mais que seja um relacionamento saudável, esse perdão não foi concedido corretamente. Claro que pode acontecer da relação não ter mais o brilho de antes, não ter mais a gostosura de antes, mas precisa ser chamado de um relacionamento saudável, em termos cristãos, que não há mais pecado empacando a relação, atrapalhando, impedindo o fluir de atitudes, de gestos, de ações cristãs nesse relacionamento. Esse perdão não foi concedido corretamente. Então, esqueça isso, de que perdão é esquecer. Está aí o verbo esquecer 2 vezes. José não se esqueceu de coisa nenhuma do que fizeram contra ele. Neste caso, José teria dito: ué, vocês estão me pedindo perdão pelo quê? Ele não tinha perdoado há 17 anos. Como é que ele se lembrava? Para dizer, vocês de fato fizeram mal contra mim, ele teria dito: não sei mais o que é, não sei nem o que vocês estão falando. Ah, agora nós sabemos que tu nos perdoaste de fato, porque tu esqueceste completamente. Não. Tem nada a ver coisa com a outra. Ele disse que os irmãos fizeram mal. Há um costume muito comum, inclusive entre crentes, que quando alguém vai perdoar o outro, recebeu uma ofensa, o outro veio, pediu perdão, aí quem está perdoando diz: não, tudo bem, não houve nada. Está errado. Não houve nada. Não houve nada o quê? Então o outro está pedindo perdão por nada? Que é isto? Claro que houve. Eu não sei, alguns acham que é uma demonstração de educação, de fineza e de gentileza. O outro já está ali constrangido, pedindo perdão, que é a obrigação dele, pedir perdão. Mas coitado, já está ali pedindo perdão humildemente. Aí eu disse que não foi nada. Eu já dei carão em crente. Como é? O fulano veio pedir perdão? Veio, pastor. Eu digo: finalmente. O que é que você diz para eles? Que não, porque sempre eles esqueceram que aquilo não foi nada, não. Diga: por que você me chamou para conversar com você? Magoadíssimo. E queria que eu chamasse o irmão para tratar com você.
Ele veio lhe pedir perdão e você fez o desfavor, para não dizer mentira, de dizer para ele que não foi nada. Irmão, você perdeu uma chance espetacular de dizer: eu sei que o irmão me magoou muito, eu sei que o irmão fez um mal muito grande contra mim, mas eu tenho a obrigação cristã, meu irmão, de lhe perdoar. Aí é um perdão cristão padrão. Foi exatamente o que José fez aqui. O mal que vocês fizeram contra mim. Isso aqui é pano para as mangas, talvez para muitos psicólogos, muitos politicamente corretos. José não devia ter feito isso porque esmagou os irmãos. Já estavam esmagados, coitados, humilhados, sofrendo há 17 anos, e agora ele vem e pisa em cima. Vocês de fato fizeram mal contra mim. Custava José dizer: vamos tomar alguma coisa, vamos tomar um vinho gostoso, nos refrescar, um banquete, nós estamos bem. Não foi nada não, meus irmãos, aquilo tudo. Não seria ridículo? Pois você fica tão ridículo quando você diz para o irmão que veio lhe pedir perdão que não foi nada. Foi sim, e nunca mais faça o favor de dizer por alguém que lhe ofendeu de fato e vem lhe pedir perdão, nunca mais diga: não foi nada. Foi. Agora não vai esmagar o outro, tudo bem. E nem dizer: você fez mal contra mim, de fato, isso não é esmagar, absolutamente. Sabe o que é esmagar? É não perdoar. É deixar o outro com a culpa atrás dele, corroendo. Isso é esmagar. Mas dar o perdão? Alguma vez Jesus Cristo disse para nós que nós não tínhamos problema nenhum com ele, que não tinha nada a acertar com ele. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Não, esqueça, isso não vale nada. Você quer entrar no meu reino? Quero. Reconhece que eu sou o Salvador? Reconheço. Pois venha. Agora, quanto de pecado, eu não vou lhe acusar de nada, não. Não tem sentido, ok? Então, guarde isso. Vamos para frente. Porém, Deus o tornou em bem. Estou voltando para Gênesis 50, quando ele diz que vós, na realidade, intentastes o mal contra mim, porém Deus versículo 20, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José acrescenta então algo que ele já havia tocado no capítulo 45, na primeira vez que ele disse que perdoava os irmãos. Ele está quase repetindo o que havia dito. Ou seja, Deus é soberano e que Deus é controlador de tudo o que acontece. Importante. Dizer que Deus tornou o mal em bem não significa dizer que Deus é o responsável pelo pecado deles. E muito menos dizer que eles estão isentos de culpa, que não tem culpa. Nada disso. Ao ver a mão de Deus no assunto, então, e saber que Deus agiu através daquele mal, Deus então achou que, não compete a mim então, me vingar e tomar alguma atitude. E ele olha então, nos dá inclusive uma outra lição, pelo lado positivo. Foi o mal, primeiro, Deus estava no controle, vocês vão dar contas a Ele, não é bem a mim. Segundo, pensando bem, foi uma tragédia, foi algo muito ruim, mas que resultou em algo em que uma vida sofreu muito, o próprio José, mas muitas outras vidas haviam sido poupadas. Aqui uns acham que ele pode estar se referindo ao povo judeu, ou a família dele, que não morreu lá em Canaã, 70 pessoas que foram para o Egito, e depois se multiplicaram lá, até saírem 400 anos depois. Então, não sei, pode ser que José esteja se referindo ao povo judeu, família, depois povo judeu, ou não, talvez estivesse se referindo aos egípcios. Milhões de egípcios que iriam morrer com a seca,
com a fome que deu lá. E José, então, que foi a grande jogada de José, foi bolar um plano espetacular para Faraó, ao mesmo tempo que ficava riquíssimo, mais e mais e poderoso, mas ele juntou alimento para satisfazer o povo na hora de tremenda necessidade. Então, através de José, Deus salvou muitos egípcios, e não só egípcios, mas povos vizinhos, como os próprios irmãos de José, que foram bater lá no Egito, pedindo socorro, pedindo ajuda. Seja como for, referindo-se a um caso ou a outro, ou aos dois, Deus manteve vida através de um mal que foi feito a José. E pensando bem, já que José via a mão de Deus por trás de tudo, que via mesmo, Davi era assim. Davi, é impressionante como Davi dava crédito a Deus, mais do que José, inclusive de uma maneira mais explícita. Fazia parte de pessoas assim, verem coisas boas nas provações. Do contrário, se José diz que Deus é soberano, está no controle de tudo, e fez uma coisa errada ou maligna, ele estaria contradizendo a bondade de Deus, confirmando a soberania dele. Mas quem é soberano não é obrigado a ser bom. Só que o nosso Deus é soberano e é bom. Mas na hora que se garante a soberania de Deus e se questiona a natureza da ação desse Deus soberano, então o caráter deste Deus como é? Que ele é poderoso e soberano, a gente já sabe, mas ele é um Deus bom. Então, como José reconhecia a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a retidão de Deus, tinha que juntar a soberania de Deus com a bondade dele. Agora, um Deus muito misterioso, difícil de se compreender, para não dizer às vezes impossível, que usa males para que ocorram bens. Isso faz parte do nosso Deus, ele age desta forma. E não venha me dizer, por favor, que Deus escreve certo com linhas tortas. Para mim isso não cola. Deus não escreve nada torto, ele escreve certo com linha certa. Esse provérbiozinho nunca gostei. Deus fazer alguma coisa torta? Não faz. Então, Deus realmente está no controle de tudo e faz o que é bom. Isso parece lógico, o que eu estou dizendo. De fato, não tem sentido a gente admitir que Deus fez uma coisa má, através de uma coisa má, então ele errou, então não tem sentido. É lógico afirmar que ele fez o bem através de um mal de outros, que ele permitiu, mas não é o mal dele. Ele não se contamina com aquele mal. Você não entende bem isto? Nós, problema nosso. Mas a Bíblia nos ensina claramente. Mas por que é tão lógico, é tão razoável nós aceitarmos isto? E muitas vezes nós mesmos nos vemos querendo tropeçar neste erro. Que erro? Choramingar. Quando acontecem males conosco. Fica assim, olha para Deus de uma forma meio manhosa, doido para dizer que Deus exagerou um pouco. Será que eu merecia esse tratamento? Não quero nem pensar, mas tem irmãos na igreja que são muito piores do que eu como crentes, e tem a vida muito mais tranquila. Não estou dizendo nada. Você é bom nisso, não é? Eu também sou. Então a gente fica quase que brincando com algo muito perigoso, que é exatamente levantar uma dúvida, um questionamento sobre não a soberania dele,
mas sobre a bondade dele, a justiça dele, a retidão dele. Porque nós não entendemos e estamos sofrendo, juntamos as duas coisas e ficamos com cara de bebê chorão. Quando acontecem coisas maravilhosas conosco que a gente também não entende, não faz a menor questão de entender. Já notou? Deus é muito bom, Deus é bom. Rapaz, ele fez comigo uma coisa que eu nunca esperava. Vou chamar logo de milagre. Ele fez um milagre comigo. Foi. Já parou para pensar que ele não fez milagre assim com o seu vizinho? Usando o seu raciocínio ao contrário, o seu vizinho é um crente muito mais fiel do que você. Você questiona? Não. Pois é, ele não chegou perto de acontecer com ele o milagre, usando a sua própria palavra, que Deus fez com você. Já tentou entender por quê? Não, porque Deus é insondável, né? Aí é bom chamar Deus de insondável e tal, porque fez uma coisa com você espetacular. Você não se preocupa em entender Deus, mas coloque Deus para lhe dar um problema grande, como disse a música aí, quando eu lhe feri. Coloque Deus para lhe ferir e não ferir o seu vizinho. Aí você vai começar com os questionamentos. Não faça isso não. Não faça isso não. No mínimo é 2 pesos e 2 medidas agir assim com Deus. No mínimo. E no máximo uma falta de fé na bondade, na justiça de Deus. Essa que é a verdade. Tudo o que acontece conosco é para o bem. Tudo. Todo mundo sabe aqui, um dos famosos. Depois de João 3,16, eu acho que esse aqui ganha. Romanos 8,28. Eu não gosto nem de falar dele, porque vocês vão repetir aqui, e não vão nem se concentrar no que estão dizendo. É um perigo isso. João 3,16 deve ser o versículo menos pensado da Bíblia, porque ele é o mais conhecido. Então você diz assim, e deve ter gente aqui que sabe no grego. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estude isto. Se convença disso no fundo do seu coração. Se você não consegue entender cada passo da sua vida e conseguir explicar como é que aquilo é um bem, como é que aquilo é benigno, deixe de lado a sua incapacidade de compreender isto. Ninguém conhece um elefante olhando a 2 centímetros dele, o corpo dele todinho assim, vai passar 2 horas olhando, no fim não vai saber o que é um elefante direito. Você tem que olhar de longe para entender como é. Os planos de Deus, ele olha de infinitamente alto onde ele está e faz fundo nos propósitos, nos corações. Então nós nos metemos a entender os planos de Deus na vida de alguém ou na nossa própria vida e ficar examinando cada etapa. Onde é que José teria sido levado nesse raciocínio quando estava dentro do poço seco, gritando pelo amor de Deus que os irmãos o livrassem de lá? Cadê o bem? E depois vendido. Imagina José olhando para trás e vendo os irmãos ficando cada vez menores e levado por um povo estranho, comerciante de gente. E na hora, bom, quando Potifar gostou dele, o reconheceu e tá, era fácil reconhecer a bondade dele, mas ele, vem a mulher de Potifar e faz uma traição terrível contra ele, mente, quer seduzi-lo. Aí José vai de novo raciocinar, cadê o bem nisto? E vem a história toda, vocês conhecem. Não funciona assim. Então não fique atrás de explicar cada detalhe da sua vida à luz de Romanos 8,28. Não, você não vai conseguir não. Creia somente. Jesus gostava dessas palavrinhas. Crê somente. O somente é deste tamanho, porque é tudo. Creia, está tudo resolvido.
Senhor, eu não posso entender como é que isso é para o meu bem, mas é. Não, mas é um suicídio mental, ou psicológico, pelo menos os da ciência vão dizer isso aí é uma autossugestão. Pode dizer o que quiser, vinha com a teoria que quiser, fica à vontade. Mas a fé funciona assim. Deus disse que tudo o que acontece comigo, porque eu amo a esse Deus, então tudo é para o meu bem. Então é. Explique, não explico. Não é o contrário, tolinho. Você não está enxergando que é uma desgraça que está se abatendo na tua vida? Aparentemente é. Mas no fundo mesmo, a rigor, olhando lá de cima, com os olhos de Deus, é para o bem. E aqui eu fico, meu amigo. É para o meu bem, é para o meu bem. E se você diz isso, querendo forçar um pouco a sua alma, porque a sua mente está resistindo muito, seu raciocínio, peça ajuda, novamente, a solução, que eu não conheço outra, peça ajuda a Deus. Senhor, encha a minha alma de fé, para que eu não fique nem questionando como é que isso é bom para mim. Eu não quero nem perguntar mais, eu quero todo dia te agradecer, nem que seja no hospital morrendo de dor, mas agradecendo. Agora, como é que se encaixa na bondade? A mim, eu não estou preocupado com isso não, acha pouco Jesus ter morrido por mim, e eu saber que vou para o céu. Tu não precisa me explicar mais coisas da tua bondade, não é suficiente não. Nós somos muito mesquinhos, com a nossa fé muito pequenos com Deus, de memória curta, com as coisas que Deus fez conosco. Versículo 21 então. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Não sei se vocês perceberam, a segunda vez a expressão não temais. Na primeira vez eu disse, foi um bálsamo para o coração pesado dos irmãos. E agora eu disse, a segunda vez, lembra de alguém que gostava de dizer, não temais? Quem foi? O Senhor Jesus Cristo dizia para os apóstolos deles, não tenham medo, não temais. É muito gostoso ouvir isso quando se está angustiado. Ouvir um tranquilo e amoroso, não tenha medo. Não se preocupe. Eu estou aqui. Ou frases parecidas. Ouvi isso de pessoas amadas, de irmãos em Cristo especialmente. Pergunto se você tem tido essa experiência de tanto de um lado quanto de outro, ou seja, experiência de você dizer a alguém, não tenha medo, eu estou aqui para o que você precisar. Você tem tido a oportunidade de dizer isso para alguém? Agradeça a Deus se tiver e procure ficar atento para quando a oportunidade dessa acontecer, porque o efeito no coração do outro é indizível de bom. E eu pergunto agora se você já esteve do outro lado. Você já ouviu essa frase quando você estava angustiado, você estava doente, você estava precisando e alguém lhe passou tranquilidade, lhe passou força, lhe passou segurança, até onde um ser humano pode passar, mas muito conforto. E agradeça a Deus por pessoas assim, que têm agido assim na sua vida. Aí fecha aqui de uma maneira muito linda, os consolou. José precisava ser consolado. Se alguém foi vítima aqui, foi ele. Mas os irmãos estavam sofrendo tanto as consequências do pecado deles, que José que terminou os consolando. Quando alguém pecar contra você, e mesmo você deixando claro, e vir pedir perdão, mesmo você deixando claro o mal que ele lhe fez, como já comentei, mas após perdoá-lo, se você vê que ainda há angústia no coração dele, que ele ainda está sofrendo, que a consciência dele está sensível demais, talvez o diabo até se aproveitando para maltratá-lo, nesse momento os papéis estão invertidos, e agora você vai ajudá-lo, você vai consolar quem lhe ofendeu, lhe pediu perdão, você perdoou, mas o outro está sofrendo demais por aquilo que ele fez.
E fazer o mal faz mal. Fazer sofrer causa sofrimento. Pecar contra outros agride a quem o fez. Então não é muito incomum você ver pessoas, crentes sinceros, que pecaram, se arrependeram, pediram perdão, foram perdoados, mas ainda sofrem com aquilo. Pois chame esse irmão e console esse irmão e lembre do perdão de Cristo. Sua pés se inverteram. No fim, diz, e lhes falou ao coração. Belíssima frase. Pronto, eu entendo assim. Pronto, finalmente José conseguiu convencer os irmãos. Eu entendo assim. Finalmente José conseguiu transmitir realmente paz e segurança, que eles estavam morrendo de medo do poder de José. Segurança. Penso eu que nunca mais esses irmãos questionaram o perdão de José. Versículos 22 e 23. José viveu 110 anos. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Então viveu bastante José ainda. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele disse exatamente as palavras quase iguais do pai dele, Jacó, antes de Jacó morrer. Ou seja, José ia morrer, claro, estava chegando perto, que quando ele colocou isso, mas Deus faria o povo voltar à terra que Deus tinha dado a Abraão, Isaque e ao próprio Jacó. Versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Aqui ele faz uma profecia e um pedido. A profecia de que Deus visitaria ainda o povo. Ou seja, Deus vem aqui para arrancar vocês daqui. Bonito isto. E o pedido: leve meus ossos daqui. Do jeito que Jacó pediu. Só que Jacó não pediu que levasse os ossos, porque ele foi transportado logo, ainda com o corpo, inclusive embalsamado. Mas José sabia que ele fica lá no Egito o tempo suficiente para virar osso, a carne dele desaparecer. Mas, por favor, leve meus ossos daqui. O mesmo pedido que Jacó fez, no sentido de ser sepultado definitivamente em Canaã. É como se o Egito fosse apenas algo provisório para José. Um provisório que durou 400 anos. Então a profecia dele foi cumprida. E Hebreus 11, 22 diz, eu não vou ler por causa do tempo, que José agiu por pura fé, quando pediu que os ossos dele fossem levados para o Egito. Por fé, foi por fé que ele pediu isto. E quanto o cumprimento, foi 400 anos depois, quando Êxodo lá, capítulo 13, versículo 19, diz que Moisés levou os ossos de José para Canaã, no início, no Êxodo, quando saíram do Egito, 400 anos depois. Eu termino a história de José com uma observação de Charles Alders, um comentário bíblico dos estudantes. Diz assim, abre aspas: o Egito seria o útero em que o embrião da nação de Israel iria se desenvolver, até estar pronto para o nascimento como uma nação independente. Então, através de intensas dores de parto, seria dado à luz como uma nação, para tomar lugar entre as nações da terra. Linda a forma como esse homem encerra o comentário dele sobre Gênesis, fecha aspas. E eu quero encerrar lembrando o perdão do Senhor Jesus Cristo. E aquela frase de José, que ele consolou os irmãos e falou ao coração. Só um crente sabe, quando o Espírito Santo lhe consola e lhe fala ao coração, dizendo: você está perdoado em
Cristo. Esse pecado, ou esses pecados que você está confessando, e faz bem em confessar, está arrependido, faz bem se arrepender, mas este pecado está perdoado na cruz de Cristo. Foi perdoado já. E quando o crente tem absoluta certeza da salvação em Cristo, não é hipnose, não é impressão, não é uma lavagem cerebral, não. É uma convicção dada do alto, pelo Espírito Santo de Deus, que fala ao nosso coração. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É assim que eu aplico essa frase que José finalmente convenceu os irmãos que eles estavam perdoados. E graças a Deus por este consolo que nós temos, de que por mais males que tenhamos feito no passado, ainda fazemos hoje, já sem querer, já lutando contra o pecado, mas fazemos infelizmente, mas sabemos que esses males não nos levarão nunca mais para o inferno, e que a nossa segurança eterna ao lado de Cristo e do Pai está absolutamente assegurada. Este consolo e este falar ao nosso coração vem do Espírito Santo, e louvado seja Cristo por isso. Você que não tem esse consolo, amigo ou amiga, você que não conhece o que é esse consolo dentro do seu coração, corra para Cristo, porque você vai conhecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado por estas pregações sobre José, e pelos belíssimos exemplos que a vida deste homem nos ensinou. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ilumina a mente de nós crentes para entendermos, pelo menos até um certo ponto, a Tua palavra e aproveitarmos para aprender dela. Louvado seja Cristo em tudo que foi dito aqui nestas pregações. Em nome dele te pedimos e te dedicamos tudo isto. Amém.